Boa tarde, turma, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma gravação de videoaula, pelo menos para auxiliá-los nessa semana número 2 do PET volume 7, pessoal, tá? O PET volume 7 basicamente é considerado como o último PET antes do PET avaliativo. Esta semana 2 nós vamos trabalhar com um conteúdo para o primeiro ano e eu vou indicar para vocês aqui no sumário, tá? Onde vocês vão encontrar esse material. Pois bem, conforme vocês já identificaram, né, a química é a quarta disciplina desse conjunto do sumário. Nessa semana nós vamos trabalhar com a semana 2, ok? E o primeiro grupo de funções inorgânicas, de substâncias inorgânicas, são os ácidos. Lembre-se que essa palavra está no plural, então quer dizer que tem mais de uma substância envolvida. Na verdade, são milhares de substâncias que podem ser consideradas como ácidos. E provavelmente vocês já tiveram contato com algum ácido em seu dia a dia, durante a sua vida até o dia de hoje, né? Podemos falar do ácido do estômago, podemos falar de ácido que existe, por exemplo, na geladeira, que é o ácido acético, né, ou vinagre, como alguns citam. Tem ácido que é usado, por exemplo, para tirar corrosão. Enfim, temos ácidos de diversas naturezas, inclusive ácidos que ajudam a manter a boa aparência do rosto, né? Então, nosso assunto de hoje é sobre ácidos de uma maneira geral. Então, vou posicionar aqui para vocês, lá no conteúdo sobre ácidos, tá? Na página 50, para a gente começar a semana 2. Bem, aqui temos o conteúdo da semana 2, tá? Vocês devem observar diretamente que ainda continuamos com funções inorgânicas e o nosso objetivo é trabalhar com os ácidos inorgânicos. Isso aqui é muito importante, fazer uma diferenciação, porque existem ácidos que podem chamar de ácidos orgânicos, tá? Tem uma grande diferença entre ácidos inorgânicos e ácidos orgânicos. Leve em consideração aquele termo orgânico e inorgânico que nós assistimos da semana 1. Ácidos orgânicos podem ser ácidos encontrados nos organismos vivos ou excretados por esses organismos, tá certo? Ácidos inorgânicos também são encontrados nos organismos vivos, mas às vezes não são produzidos, então tem uma certa diferença. Esses ácidos inorgânicos são os ácidos que nós estudamos agora no primeiro colegial. Já os ácidos orgânicos nós vamos estudar lá no terceiro colegial, ok? Detalhe, os ácidos inorgânicos eles têm uma definição. Tem uma série de cientistas que os estudaram de uma maneira e nós vamos trazer uma definição de um desses cientistas. Nós vamos chamar esse daqui de Arrhenius. Arrhenius, ok? É o nome do cientista que estudou uma classificação produzindo um conjunto de conhecimentos de suma importância para entender essa classe de substâncias inorgânicas, tá certo? Nossa intenção, pessoal, é fazer com que vocês consigam diferenciar o comportamento de um ácido, de uma base, ou de substâncias ou materiais que podem ser considerados neutros, ok? Material ácido, um limão; material básico, uma soda; material neutro, água que nós bebemos, tá? Então, nós temos que reconhecer quem são esses ácidos e quem são essas bases. E, preferencialmente, representá-los por fórmulas. E reconhecer essas fórmulas de acordo com os ácidos, com as bases mais comuns. Esse é o objetivo da semana 2 para ácidos e da semana 3 e 4 também. Ainda continuando com ácidos e na semana 4, bases ou hidróxidos. Tá certo? Então vou trazer para vocês aqui qual é o tema: ácidos inorgânicos, e a partir daqui nós temos o primeiro ponto de apoio ao conteúdo, conceitos básicos. Qual é a definição de Arrhenius, tá, para a palavra ácido? Arrhenius definiu ácidos como compostos, então eu tenho que ter pelo menos dois elementos químicos diferentes,
tá? Que quando em solução aquosa, o que quer dizer solução aquosa? O que quer dizer solução aquosa? Quando um determinado composto está misturado com água líquida, ele forma uma solução aquosa. E esse contato do composto, que é um ácido, com a água, produz íons. Esses íons são cátions mais um ânion. Então, um ácido pode produzir um cátion e um ânion quando em contato com a água. E o nome que se dá a esse processo de produção que vocês devem levar em consideração: ionização. Ionização. Ok? Formação de íon. Aí ele fala aqui, ó, produz um íon positivo, denominado de cátion, e esse cátion exclusivamente é o H+, hidrogênio H+. O H+, nessa perspectiva, né, na perspectiva do ácido, ele é responsável por todas as propriedades do ácido. É ele que caracteriza a substância ácida. Um ácido tem que ter presença de hidrogênio, tá? E por isso ele é considerado como o radical de identificação dos ácidos. Beleza? Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Primeiro exemplo, segundo exemplo, terceiro exemplo. HCl é um ácido, ele começa com hidrogênio. HNO3 é outro ácido. H2SO4 é outro ácido. Veja que esses três ácidos, diferentemente, têm presença de hidrogênio. Os dois primeiros, um átomo de hidrogênio apenas, enquanto da letra C, 2 átomos de hidrogênio. Ok? Então, um ácido inicia com hidrogênio. Cuidado com essa definição que eu dei para vocês, porque a água inicia também com hidrogênio. Então, eu posso dizer que a água é ácida? Bem, me responde uma coisa. Quando você coloca a água na boca, você sente um sabor ácido? Essa é a pergunta. Então, se a resposta é não, ele não tem a característica toda de um ácido. Ok? Pois bem, quando em solução aquosa, esse ácido com a água, olha só, o ácido com a água, ácido com a água, ácido com a água. Ele libera o H+, que é o hidrogênio do ácido, que se une à molécula de água para formar o H3O+. Espera aí. H+, mais a molécula de água. Quando eu junto isso daqui, eu vou juntar, o número de hidrogênios passa a ser 3, acompanhado de oxigênio e o final mais. Esse H3O+, é a mesma coisa que aparece aqui ao final do processo de ionização por ação da água. Esse H3O+, pessoal, que é a partícula que representa a parte ácida do ácido em questão, é denominado de hidrônio ou hidroxônio, tá? Esses dois termos se referem aqui, ó, ao H3O+, que é a junção de H+ com água, ok? Até aí tudo bem? Então reflitam essas identificações, essas definições, beleza? Muito bem. Então, Arrhenius classificou o ácido, quando dissolvido em água, aquele que dá origem ao H3O+, que é o único cátion possível dele. Então eu vou trazer para vocês aqui, eu vou apagar algumas informações, tá? Para deixar um pouco menos de poluição visual e a gente especificar aqui os ácidos da letra A, certo? E os ácidos da letra B. Então vamos lá. Pois bem, olha só. Esse ácido HCl a gente chama de ácido clorídrico. O HNO3 é o ácido nítrico. E o H2SO4 é o ácido sulfúrico. Pessoal, esses são os três principais ácidos das indústrias, tá? Esses são os três principais ácidos das indústrias: ácido clorídrico, HNO3 e o ácido sulfúrico.
Então o que nós temos que fazer aqui? Temos que pegar esse ácido, quando dissolvido em água, água é o reagente da situação. Lembrando que aqui nós temos os reagentes e aqui do lado direito da setinha nós temos os produtos. Nessa ligação, dessa dissolução, ocorre formação de íons. O íon positivo, que está aqui primeiro, que é o cátion, e o íon negativo, que recebe o nome de ânion. Ok? Esse íon negativo, Cl-, NO3-, SO4, 2-. Professor, mas por que esse sinal negativo? Pois bem, quantos hidrogênios tem aqui no primeiro? 1. Então, se eu tiro um hidrogênio daqui, o cloro, neste caso, vai com sinal negativo de valor igual a 1. Um hidrogênio no NO3, sinal negativo de valor igual a 1. 2 hidrogênios no SO4, sinal negativo de valor igual a 2. Professor, mas se tivesse 3? Então vamos lá, vou dar um exemplo. Ó. H3PO4, que é o quarto ácido mais importante do mundo. Quando ligado ao H2O, ele tem formação de 3 hidrogênios na forma de cátion. Então eu vou precisar de 3 moléculas de água para formar 3 H3O+, mais PO4. Quantos hidrogênios eu retirei no processo de ionização? 3. Então 3 menos. Ok? Essa reação de ionização, inclusive, é a reação que vocês devem efetuar em alguns exercícios que está lá no finalzinho desta semana 2. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Eu vou passar para a página seguinte, que vai trazer para vocês algumas características dos ácidos. Os ácidos não precisam apenas liberar H+, ou formar hidroxônio, que é o H3O+, né, quando se ioniza em água. Ele precisa ter também sabor azedo. Ele precisa conduzir corrente elétrica. Ele precisa reagir com metal para produzir H2O. Isso é muito importante. Metais não resistem ao ataque de ácidos. Por isso que alguns metais usados nas indústrias têm que ser inertes, com característica muito próxima de aço inox. Metal como ferro, alumínio, prata, entre outros, são pulverizados, são atacados por ácido. Eles não resistem, tá? E outra coisa, isso aqui é importante. Quando eu falo pH ácido, eu estou falando de uma escala de 0 até 14, em termos numéricos, que pode informar qual o pH de uma substância. Na metade, valor igual a 7 é o marco divisório entre uma substância ácida e uma substância básica. Ok? De 0 a 7, ácido. De 7 a 14, básico. E 7, a substância é neutra. Beleza? Então, pH inferior quer dizer abaixo de 7. Ele é ácido. Quanto mais próximo de 0, mais ácido ele é. Quanto mais próximo de 14, mais básico ele é. Ok? Então, considerem essas informações. E outra coisa muito importante, na temperatura ambiente, que é os 25 graus Celsius, todos os ácidos normalmente são o quê? Líquidos. Não existe ácido sólido na temperatura de 25 graus Celsius. Só muito abaixo do ponto de fusão do ácido. Ok? Muito bem. Pessoal, os ácidos são um grupo de substâncias muito grandes em termos de quantidade de ácidos. E essa variedade permitiu realizar aproximadamente 3 classificações dos ácidos. Temos aqui a primeira, temos aqui a segunda, temos aqui a terceira. Primeira classificação: quanto presença ou não de oxigênio na fórmula. Se eu tenho
oxigênio ou não, eu posso classificar em hidrácidos ou oxiácidos. Eu tenho que olhar a fórmula. Tem presença de oxigênio, como é o caso aqui? Oxiácidos. Um ácido com presença de oxigênio. Hidrácidos é um ácido que não tem presença de oxigênio. Então, uma classificação muito simples que vocês vão olhar o que? Fórmula molecular do composto. Ok? Segunda classificação. Quanto ao número de hidrogênios que podem ser removidos, retirados de um processo de ionização com a água. Ó, tá aqui, ó. Quantidade de íons H+ liberados com água. Se um ácido tem um hidrogênio apenas, monoácido. Se um ácido tem 2 hidrogênios, diácido. Ele tem 3, triácido. Ele tem 4, tetraácido. Ok? Então é uma classificação que você tem que olhar por enquanto, porque a fórmula molecular do composto. Certo? Outra coisa muito importante, pessoal. Os ácidos, ele têm força. Tem ácidos muito fracos, tem ácidos mais fortes do que os outros. Isso chama-se força dos ácidos. Tá? Existe um conceito chamado grau de ionização. Esse grau de ionização é o quanto o ácido libera H+. Tem ácido que é fraco, que libera muito pouco H+. Ácidos muito fortes liberam muito H+ da fórmula dos compostos ácidos, ok? E essa diferença permite classificar os ácidos em fortes, moderados e fracos. Eu tenho que olhar o percentual de grau de ionização. Tem dois exercícios, se eu não me engano, pessoal, tá? Que trabalha muito em cima disso daí. Grau de ionização. Eu vou fazer depois para vocês 2 exercícios que estão lá na página 52 e 53 que envolve grau de ionização. Mas considere isso aqui. Ionizou mais de 50% das fórmulas dos ácidos que tem ali, liberou mais de 50% de H+, ácido forte. É o caso, por exemplo, do HCl, é o caso, por exemplo, do H2SO4, é o caso de outros ácidos, por exemplo, o H3PO4. Ácido que libera apenas de 5 a 50% de H+, moderado, e abaixo de 5% ele é fraco. Ok? Isso para hidrácidos. Ok? Professor, mas o senhor colocou aí o H2SO4, o H3PO4, ele não é hidrácido. Ele é oxiácido. Tem presença de oxigênio. E aí, como é que eu faço? Simples. Calcula a diferença entre quantidade de oxigênio e quantidade de hidrogênio. Quando você tiver uma diferença de 2 ou 3, é ácido forte. 1, moderado. E 0, fraco. Espera aí, então. H2SO4. O H2SO4 eu tenho que calcular a força dele. Ele tem 4 oxigênios menos 2 hidrogênios. Qual que é a diferença de quantidade? Valor igual a 2. Valor igual a 2, então eu tenho um ácido forte. E se eu pego, por exemplo, o H3PO4? 4 oxigênio menos 3 hidrogênio. Qual que é a diferença? 1. 1 é o que? Moderado. Correto, pessoal? Então, com esses conceitos básicos sobre ácidos, vamos passar para a resolução dos exercícios. Eu vou fazer ao menos 3 exercícios para vocês. 1, 2 e 3. Beleza? Então, vamos lá. Exercício 1. Dá uma olhadinha nesses ácidos aqui. São 4 ácidos. E quanto ao número de hidrogênios ionizáveis podem ser classificados? Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 4. Correto? Então eu tenho um monoácido, um diácido, um triácido e um tetraácido.
Mono, di, tri e tetra. Letra A. Correto? Eu tenho que olhar o número de hidrogênio presente aí, que são ionizáveis. Então, eu vou classificar quanto ao número. A resposta muito clara e fácil. Letra A. Exercício 2. Olha o grau de ionização aqui, ó. Grau de ionização é o quanto de H+ é liberado. Quanto maior o grau de ionização, que ele fala de alfa, mais H+ é liberado. E assim, o ácido é mais forte. Ok? Tem uma relação direta aí. Vejamos, o primeiro ácido, HF, 8%, HCl, 92%, o HCN, 0,08%, H2SO4, 61% e o H3PO4, 27%. Quem tem maior grau de ionização? 92%, que é o HCl. E isso quer dizer que ele é o mais forte. Quem é o mais fraco? Menor grau de ionização, HCN. Esse é o ácido mais fraco. A pergunta é, qual é o ácido mais forte? Letra B, HCl. Ok? No número 3, outro de grau de ionização que eu tenho que olhar a todos, ó. HClO4, 97, H2SO4, 61, H3BO3, 0,025, 27% para o H3PO4, 92% para o H3NO3. Vamos fazer uma escala? E a escala que seja aqui, ó. Vamos posicionar aqui certinho. Ácido mais forte, HClO4. Segundo, HNO3. Terceiro, H2SO4. Quarto, H3PO4. E por último, que eu vou colocar aqui do lado, que é o mais fraco, H3BO3. Pois bem, qual é a pergunta? É um comparativo para assinalar a alternativa correta, certo? Então vamos lá. H3PO4 é mais forte do que H2SO4? Não. O mais forte está aqui. O mais fraco está aqui. Ele é mais forte do que esse, ó. Está errado. HNO3 é um ácido moderado? HNO3 tem quanto por cento? 92%. É acima de 50%. Para ser moderado, eu tenho que ter de 5% de ionização a 50%. E o HNO3 tem mais do que isso. Ele é um ácido forte. HClO4 é o ácido mais fraco que o HNO3. 97% é menor do que 92%. Contrário, né? Então ele é mais forte. H3PO4 é um ácido forte. H3PO4 está abaixo de 50%, entre 5%. Então ele tem que ser o quê? Moderado. H3BO3 é um ácido fraco? É um ácido fraco. Ok? Aqui, pessoal, nós temos outros dois exercícios. Vamos resolver ele para a gente deixar pronto a semana 2. O ácido é classificado como oxiácido, tem que ter presença de oxigênio. Diácido tem que ter 2 hidrogênios e é formado por 3 elementos químicos. Tem que ter os 2 hidrogênios, mais elemento X, mais elemento Y. Tem que ser 3. 2 hidrogênios, mas não tem oxigênio. 1 hidrogênio, 4 hidrogênios. 2 hidrogênios e tem presença de oxigênio no final. Letra E, ok? Agora, esse daqui, o número 5, os ácidos, segundo a teoria de Arrhenius, são compostos moleculares dissolvidos em água que geram íons. O processo para a formação desses íons é conhecido como o quê? O que nós estudamos, pessoal? Dissociação, eletrólise, hidratação, eletrolítica ou ionização? Beleza, turma? Então essa é a resolução da semana 2, tá? É um conteúdo relativamente fácil que nós vamos precisar para entender a semana 3.